Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 5 de novembro de 2025, uma quarta-feira, temperatura está subindo, 26 graus, é nublado amanhã, mas a possibilidade de chuva pela manhã, 10% somente, a umidade relativa do ar está em 74%, e hoje nós devemos chegar até os 29 graus no meio da tarde, e 21 graus foi logo pela manhã, então passando aqui nesta manhã de primavera, né? É a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Passando para poder falar com você a respeito de algumas coisas que estão acontecendo e muitas vezes você que está chegando agora não está sabendo do que acontece, do que a gente alerta as pessoas todos os dias aqui. Nós fazemos um alerta a respeito de escorpiões, mosquito Aedes aegypti, caminhadas ao ar livre entre 10 e 16 horas e também para não colocar fogo em hipótese alguma, tanto no meio do mato, né, na zona rural, quanto na zona urbana, que é a cidade. Então, aqui nós fazemos alertas de todos os tipos, mas esses 3, 4 alertas são os principais e que sobrecarregam o sistema de saúde sem necessidade, tá bom? Então presta atenção. Limpa o seu quintal para que você não tenha mosquito Aedes aegypti nem escorpião dentro da sua casa, e também não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas e também não coloque fogo em sofás, armários, camas, o que for de madeira ou que for mato dentro da cidade ou na zona rural. Não coloque, porque isso é crime e dá multa, tá bom? Dado esse recado, hoje nós vamos fazer bem rapidinho. Você que está chegando aí pela primeira vez, me perdoe que hoje nós vamos ter que fazer uma live um pouquinho mais rápida, porque nós estamos com alguns problemas de comunicação e precisamos liberar para o pessoal fazer aí os ajustes que são necessários. Então, nós vamos fazer uma live bem rapidinho. Eu quero falar a respeito do quinto tópico. Você que está chegando aí agora, você não deve ter visto. O quinto tópico. Ontem nós falamos a respeito de uma outra situação, mas estamos falando a respeito do sopro, da brevidade da vida do ser humano. É isso que nós estamos falando, que o homem não é eterno aqui na Terra, mas ele é eterno, ele é um ser humano, né? Criado, colocado dentro de uma estrutura física que tem pele, carne, osso, e anda para lá e para cá, e tem alma e espírito, e aí sim passamos para a situação de eternidade. Mas a vida aqui na terra, ela é um sopro. Veja o que o salmista, nós lemos esse versículo todos os dias, né? Senhor, o que é o ser humano? O salmista Davi estava perguntando isso para Deus. O que é o ser humano? Por que o Senhor se importa com ele? O que é o homem senão um sopro? Seus dias desaparecem como uma sombra. Salmo 144, versículo 4. O salmista está dizendo aí, e nos outros 4 tópicos nós já falamos a respeito disso, né? O primeiro tópico nós falamos da humanidade de cada um de nós. Uma criação frágil, insignificante, que o Senhor, que o salmista questionou a Deus, questionou o Senhor, por que se importava com isso? E essa pergunta a Deus, por que ele se importa, é o segundo tópico. Por que ele se importa? E aí nós paramos e começamos a ver o seguinte, que Deus tem um amor divino incomparável. E o cuidado paternal de Deus para com seus filhos é muito grande. Então, a importância que Deus atribui a cada um de nós é muito alta, porque ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. O tópico 3 fala aqui da brevidade, né? Da sombra, do símbolo da nossa transitoriedade. Foi isso que nós falamos, também está baseado no Salmo 144, versículo 4, tópico C. Então, se você tiver interesse, veja os outros vídeos aí, vai ser bom para você. E o tópico 4, que foi ontem, a resposta apropriada que o ser humano tem que dar para Deus. É uma adoração e um temor reverente. Não é aquele temor medroso.
tá? Não é aquele temor de medo, nada disso. É reverência. Essa é a resposta apropriada que Deus quer de cada um de nós. Reconhecer que Ele é soberano e reconhecer o poder de Deus. Viver com um propósito eterno e não transitório, eterno, que é o significado espiritual para cada um de nós. Porque Mateus, no capítulo 6, versículo 19 até o 21, acho que é isso, né? Ontem nós falamos, não acumulem riqueza na terra, onde a traça e o apodrecimento ou a ferrugem destrói, onde os ladrões podem roubar. Mas acumulem riqueza no céu, onde a traça não se destrói ou não a destrói e nem apodrece, e os ladrões não conseguem roubá-la, pois onde estiver a vossa riqueza, ali também estará o vosso coração. Nossos dias breves devem ser investidos em relacionamentos, serviço de fé e crescimento espiritual para com Deus. As coisas que duram são essas, beleza? Como foi falado isso daí, já está tudo prontinho explicado. Nós vamos falar o tópico 5, que é o último, a perspectiva eterna, da sombra até a glória. Então presta atenção. 1 Coríntios no capítulo 13, versículo 12, eu vou deixar aí depois. Porque o que agora vemos de forma confusa, como em um espelho ruim, nós estamos vendo, é passageiro. Mas depois nós vamos ver face a face. Agora nós estamos vendo de uma forma confusa, porque nossos olhos são limitados. É um espelho muito ruim, aquela imagem meia ofuscada. Mas depois nós o veremos face a face. Presta atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que esta vida é apenas o começo. Aqui na Terra é apenas o começo. A vida terrena, por mais significativa que seja, é apenas o começo de nossa história. 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 17 e 18 nos recorda: pois os sofrimentos leves e passageiros que estamos sofrendo, quem sabe você está sofrendo isso, produzem para nós uma glória eterna que é muito maior do que e de muito mais peso. Tá dizendo, tem sofrimento? Tem, mas a glória que nós vamos ter lá é muito maior, de muito maior peso, de muito maior significado do que essa dor momentânea e passageira. Por isso, presta atenção, não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. As coisas que se veem duram pouco tempo, é a vida do ser humano aqui na Terra. Mas as coisas que não se veem duram para sempre. Olha o que ele está falando, da eternidade de cada um de nós. Somos criados para a eternidade. Essa sombra que chamamos de vida é o período de preparação. Esse é o primeiro tópico. Essa vida é apenas o começo. O segundo é que a promessa da ressurreição e da vida eterna é real. Jesus Cristo venceu a morte e logo, muito breve, voltará para buscar os seus filhos. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais especificamente em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 até o 14, nos consola: irmãos, não queremos que vocês fiquem sem saber o que acontece com aqueles que já morreram, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Nós, eu creio, cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê? Da mesma forma, cremos que Deus o levará consigo aqueles que morreram crendo em Jesus. Presta atenção, para levar consigo precisa crer em Jesus. É Paulo que está falando aí aos Tessalonicenses. A morte não é o fim. Olha isso. Tem gente que no dia da pessoa, quando está enlutada ou quando ela está velando uma pessoa, um parente, um amigo, ela fica muito triste. E é normal.
sofrimento. A morte não é o fim, é uma transição para a vida eterna. É isso. A morte é a passagem da vida terrena, já saindo do corpo físico e entrando para a eternidade, que já começou lá no dia que você nasceu. Então presta atenção. Deus levará consigo aqueles que morreram crendo que Jesus foi ressuscitado por ele dentre os mortos e está lá à direita do Pai intercedendo por nós. Se você crê nisso, a sua vida eterna, se você já declarou a sua vida eterna ao lado de Deus, junto com Jesus, já está garantida. A Bíblia está dizendo, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo, beleza? O último tópico de toda essa série diz assim, viver hoje à luz do amanhã eterno. Viver como se a eternidade já estivesse aqui. Viver como se a eternidade fosse clara como a luz que você está enxergando nesse momento, ou está sentindo nesse momento. Presta atenção. Colossenses no capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim, ela está instruindo para que a gente faça o nosso melhor. Se vocês ressuscitaram com Cristo, não busquem as coisas que estão... presta atenção. Não busquem as coisas que estão na terra. Busquem as coisas que estão no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vocês devem pensar nas coisas do céu, não nas coisas desse mundo. Quando compreendemos que há um hoje eterno esperando por nós, nossas prioridades mudam. Olha que lindo! Aquilo que parece tão importante aqui na Terra ganha a perspectiva correta. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 até o 17, adverte: não amem o mundo. Não é para ter amor no mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, não tem o amor do Pai em si. Porque tudo o que existe no mundo, a ganância do corpo, a ganância dos olhos, a vaidade da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo está desaparecendo juntamente com os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entende? Se você fizer a vontade de Deus, você vai permanecer para sempre. Então, a ideia central, a mensagem central e essa verdade eterna está ensinada para você. A vida humana é breve e frágil em comparação com a eternidade de Deus. Por isso a nossa resposta apropriada em reconhecer a soberania divina, confiar no seu cuidado, viver no seu propósito ou viver com um propósito eterno e aguardar a esperança da ressurreição são as verdades eternas ensinadas para cada um de nós nesse texto. A verdade da finitude, a verdade do amor e do cuidado divino que é incomparável, a verdade da importância da perspectiva eterna, a verdade que Deus merece toda a nossa adoração. Isso são verdades que são imutáveis. E por que isso hoje exige de mim, como cristão, algumas coisas? Por que exige? Porque nós precisamos ter humildade espiritual, precisamos redefinir as nossas prioridades, precisamos saber que precisamos ter a maior dependência de Deus e que isso tudo é urgente e é espiritual, mas que precisa ser libertado. Precisamos ser libertos dessa ansiedade. Se Deus cuida de mim em minha brevidade, por que eu devo ficar ansioso? Percebe? Se a vida é tão curta, por que eu devo ser ansioso? Ou por que eu devo viver a vida ansioso?
Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos liberta disso aí. Não se preocupem com coisa alguma. Ponto. Nossa, isso aqui já era para falar assim, ganhei o dia. Não se preocupe com coisa alguma. Mas, em tudo, pela oração e pela súplica, em ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Não é para ficar preocupado, é para apresentar a Deus. Então, a paz de Deus, presta atenção, a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso. Então, para você, para que agora você já sabe, né, que nós somos passageiros transitórios e aqui existe uma brevidade muito grande, eu quero dizer para você, Deus está no controle de todas as coisas e Ele quer fazer o melhor na minha e na sua vida. Basta que você o aceite. Basta que você aceite a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida e reconheça que a sua vida é uma brevidade, que Deus é eterno, soberano e que fará o melhor na sua vida. Precisa reconhecer isso. Confessa com sua boca, crê no seu coração e Deus vai fazer a parte dele. Tá bom? Você que está aceitando Jesus Cristo nesse momento, que Deus te abençoe, que os seus passos sejam firmados na palavra e naquilo que depender de nós possamos ajudá-los em conformidade com aquilo que Deus está ou que preparou, que escreveu uma história para cada um de nós. Vamos lá? Vamos orar? Hoje eu vou orar por todos, uma oração bem curta, bem rápida, para que nós possamos encerrar essa série e fazer aquilo que o pessoal está pedindo. Eles falaram para fazer com 30, eu vou tentar fazer com 20, tá bom? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão na terra, sob a terra, aqueles que estão em dificuldades, sejam eles homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, em diferentes situações financeiras, econômicas, sociais, o Senhor conhece todos. A Bíblia nos garante, a tua palavra nos garante que nada passa despercebido aos teus olhos. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor contempla nesse momento, em toda a terra, maus e bons, e o Senhor sabe quem são, aonde estão e o que estão precisando, e que nesse momento o Senhor pode entrar com providência na vida de cada um deles. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E te peço, um dia, uma quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025, repleta de grandes e boas realizações para todos aqueles que oram conosco nesse momento. Todos aqueles que entenderam da brevidade da nossa vida aqui na terra e que estão reconhecendo a soberania do Senhor sobre a vida de cada um deles. Eu oro agradecido, porque o Senhor esclarece na tua palavra tudo aquilo que é necessário para que possamos nos conduzir até o céu, até onde Jesus está, juntamente com o Senhor. Eu oro agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e te peço perdão dos nossos pecados e que o Senhor faça aquilo que é necessário sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Fique em paz, fique com Deus. Uma grande quarta-feira para todos vocês e que venham as boas notícias de todas as formas e jeitos possíveis e imagináveis. Deus abençoe. Bom dia.